Olá, mais uma vez aqui para dar sequência nos versículos do Salmo 91. É que cada versículo tem um relato de alguém. É interessante esses relatos porque através desses relatos pode acontecer, pode não, vai acontecer com a gente. Agora vamos para o capítulo 3. Dupla libertação, porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você já assistiu a um programa sobre a natureza em que o caçador viaja para dentro das montanhas de regiões clima frio? Ele prepara grandes armadilhas de ferro, cobre-as com galhos e depois espalha até que algum animal inocente seja capturado. Aquela cilada não estava ali por acaso. O caçador teve o cuidado de colocá-las em lugares estratégicos. Em época de guerra, um campo minado é preparado da mesma maneira. As minas são postas metodicamente, localizações bem calculadas. Esses são exemplos do que o inimigo faz conosco. É por isso que ele é chamado de passarinheiro. Os ardes preparados para nós não estão ali por acidente. É como se tivéssemos nosso nome escrito neles. Eles foram criados, colocado e preparado para cada um de nós. Mas como um animal preso a uma armadilha, esse é um processo lento e doloroso. Você não morre instantaneamente, mas é enlaçado até que o passarinheiro volte para destruí-lo. Jamais esqueci uma experiência que ocorreu com uma amiga minha, cujo marido estava com os militares no exterior. Após largar o emprego no meio de diversas possibilidades de carreira e ter de tomar várias decisões que custam caro, o jovem finalmente alistou-se no exército sem consultar ninguém, nem a esposa. Foi difícil para essa jovem esposa que havia fielmente passado por incontáveis e abrupta mudança no seu modo de vida. De qualquer forma, ela o apoiou muito e sempre defendeu o comportamento do marido. Infelizmente, sua baixa autoestima e conduta imatura o deixaram vulnerável às armadilhas do inimigo. Ele estava tão acostumado a dar razão à carne que quando o adversário colocou uma moça linda e disposta em sua frente, ele temporariamente esqueceu sua jovem e fiel esposa, a qual estava em casa, apoiando-o em todas as decisões. Essa foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Não é repetitivo dizer pessoas feridas machucam outras pessoas. Esse casal entrou em uma queda livre. Os anos de dor, sacrifício deixaram a esposa sem esperança e o casamento nunca pôde ser restaurado porque o casal desconhecia os esquemas do adversário. A cilada armada tão cuidadosamente cumpriu exatamente o objetivo para o qual foi criada. A isca foi preparada no momento certo em que a esposa estava mais vulnerável a cair. O maligno sabe exatamente o que nos irá fisgar e o que pensamos colocar em nossa mente para nos levar até o laço. É por isso que Paulo nos diz em Coríntios 2, 10 e 11, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos as suas ardis. Então o apóstolo declara, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de todas as altivez e se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. Deus não apenas nos livra do laço do passarinheiro de Satanás, mas, de acordo com as últimas partes do versículo do Salmo 91, ele também nos livra da peste perniciosa. Sempre pensei que peste fosse algo que atacasse plantações, inseto, gafanhoto, aranha, camundongo, miúdos, podridão, radicular. No entanto, depois de estudar esse vocábulo, descobri que a peste ataca pessoas e não plantações, pois é qualquer doença letal. Uma peste é qualquer doença mortal ou letal, mas uma epidemia que atinge uma multidão de pessoas trata-se de enfermidade que se aloja no corpo de alguém com a intenção de destruir. No entanto,
Deus afirma que nos livrará desse mal, o qual vem por nos matar. Leia Salmo 91:3. Há todo tipo de inimigo, tentações, males espirituais e físicos, médicos que estudam germes e atacam bactérias no corpo, descrevem cenas de batalha com celular comparáveis aos conflitos militares. Surpreendentemente, cada um desses adversários trabalha de maneira similar e estratégica. Inicialmente, eu estava em um dilema, perguntando-me, Deus disse peste de modo literal. Demorou um pouco para que eu perceber que o lado espiritual dos ataques dos inimigos e os trabalhos internos de guerra contra as doenças no corpo são conceitos paralelos. O homem tenta colher entre livramento espiritual e físico. As escrituras englobam os dois. Perceba como Jesus demonstra que seu poder opera em todos os níveis com um cumprimento bem literal físico em Mateus 8, 16, 17. O mal físico e o espiritual parecem a mesma coisa quando servido em uma bandeja. As escrituras lidam com ambos por meio de versículos claros, os quais prometem, literalmente, cura física e libertação. Deus é muito bom em confirmar sua palavra quando alguém o busca com o coração aberto. Logo após receber o sonho sobre o Salmo 91, tentar dirigir todas essas promessas de proteção e compreender o fato de que o Altíssimo é o único que sempre manda o bem e não o mal. Satanás estava do outro lado procurando desencorajar minha filha, e cada passo, como eu era muito nova em minha convicção e tentava muito mantê-lo no meio de um mundo que não crê na bondade sobrenatural do Senhor. Fiquei arrasada quando um pensamento me veio à mente em uma manhã enquanto eu me vestia para ir à igreja. Se Deus quer que sejamos saudáveis porque Ele criou os germes, esse único pensamento estava conseguindo desmantelar completamente a minha fé na recém-encontrada verdade de que o Pai providenciou cura na redenção. Na verdade, fiquei tão mal que nem pensei que poderia motivar-me a ir à congregação aquela manhã. Lembrei-me de que fui ao quarto e caí sobre o rosto diante de Deus, perguntando a Ele como esses dois fatos poderiam ser conciliáveis, tão claro como um sinal. O Altíssimo falou ao meu espírito: confie em mim, levante-se e vá, e eu darei a você a resposta. Levantei-me em emoções confusas. Eu tinha ouvido Deus falar-me claramente, mas não conseguia ver de que maneira Ele responderia satisfatoriamente. A pergunta que consumia minha mente: porque o Todo-Poderoso criaria germes os quais nos deixam doentes? Se seu verdadeiro desejo é andarmos com saúde. Fui à igreja naquela manhã sob uma nuvem pesada e eu não poderia dizer sobre o que o pastor pregou, mas em um ponto, no meio do sermão, ele fez uma declaração: ao acaso Deus fez tudo bom. Veja os germes, por exemplo. Eles não são nada mais do que
plantas e animais microscópicos que o inimigo perverteu e usa para espalhar a doença. Então ele simplesmente parou e, com um olhar estranho, disse: não faço ideia de onde veio esse pensamento. Não estava em minhas anotações. E continuou a pregar. Devo admitir que quase atrapalhei todo o culto, porque não consegui parar de pular no banco da igreja, e a grandiosidade do autismo foi mais do que eu poderia suportar. Ele, sem deixar que explodisse em mim um sonho, um Senhor não poderia ter feito outra coisa que fortaleceria minha fé na cura, senão aquele acontecimento naquela manhã. Você sente algumas vezes que há oposição cercando-o por todos os lados. O versículo 3 do Salmo 91 dirige-se ao interior dos inimigos para atingir o farro, o lado físico e espiritual. Um dos membros da nossa família foi a certo país como missionário e fez o seguinte comentário: esse é um país onde há várias maneiras de morrer, tanto as condições precárias de saúde quanto as hostilidades. Provinha muito perigo, assim como um soldado a inimigo que atacam a sua mente. Seus pensamentos, alguns investem contra seu corpo intencionalmente com o germe, e os outros o fazem com armas. Pessoas atentas para o versículo 3, pois ele garante livramento de todas as variedades do mal. Considere comigo mais uma área de proteção física do perigo que não exploramos ainda em nosso estudo. Muitas vezes na guerra existe armadilha as quais podem brincar com a mente humana e acarreta tragédia em que pessoas inocentes são mortas. Creio que a Escritura refere-se a isso também. Quando Jesus enviou seu discípulo, ele deu a seguinte instrução: eis que vos envio como ovelha aos lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Mateus 10:16. É uma orientação interessante. Ser prudente como a serpente para não sofrer dano, mas inofensivo como as pombas, a fim de não causar males. Todos os anos, no Festival de Cascavel, Texas, os homens muitas vezes esfolavam as cobras com suas facas para a plateia admirada. Elas abriam a boca dos répteis para revelar as presas e exprimia seu veneno. Então abria a grossa e escamosa pele, cobrindo e agia musculosa estrutura. Após ver o funcionamento interno, fica óbvio que a cobra foi equipada para causar dano. Não ocorre o mesmo com a pomba. Quando um caçador limpa a pomba, primeiro ele tira as penas. Ela não possui escama grossa, nem garras perigosas, tampouco veneno. Não há algo na pomba que cause dano. Nessa analogia, somos aconselhados como ovelha no meio de lobos, a sermos prudentes como serpente, mas inocente como as pombas. Isso abrange o mal em duas direções. Temos de apropriar dessas promessas
contida nessa passagem da Bíblia para que Deus nos proteja de sermos atingidos e de atingir pessoas inocentes. Ore defensivamente, por exemplo, para que o Pai o livre de algum dia atropelar uma criança de bicicleta, estar envolvido ou em um acidente que mate outras pessoas ou crie uma situação ao qual faça com que alguém se afaste da fé. Muitas pessoas ficaram traumatizadas por terem destruído mentes, machucado alguém que nunca tiveram a intenção de ferir. Entre os militares, a consciência de um soldado pode ser facilmente atingido por causa a um mal não intencional. Atirar a um colega ou um médico que comete um erro em um paciente, um plano que dá errado, ou um civil atingido por uma bala perdida. Essa situação pode ser traumatizante, mas Deus tem a promessa preventiva no versículo 3 para que você se firme na proteção dos dois lados, em que um dano pode destruir uma vida. Da mesma maneira, note o duplo aspecto deste livramento, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso cobre o livramento da atenção e do perigo. É percebido com a oração do Pai Nosso. E não nos induza a tentações, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13a. Que bem nos faria se fôssemos preservados do perigo antes de sermos presos em um pecado que nos iria destruir. Por outro lado, de que adiantaria se ficássemos livres de um pecado e depois fôssemos destruídos por uma peste? Por uma peste perniciosa. Esse versículo abrange as duas coisas, graças a Deus, por seu livramento de armadilha e peste. Esses versículos são muito grandes, porque, apesar do versículo ser pequeno, os relatos são muito grandes, mas esses relatos, eles servem para nos encorajar. E se nós perceber e prestar atenção, em cada versículo desse é muito rico. E se nós levar a sério, fazer como está no livro, muitos danos é livrado, muita situação de perigo será livrado, porque isso é muito espiritual. Então, cada versículo que for lido nessa passagem do Salmo 91 é lento e difícil e prolonga muitos dias, mas é eficaz. Se alguém for até o fim, muitas coisas vão acontecer. E como eu falei no início, qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa que você colocar em oração, que você pedir e for até o final, você vai ser atendido, não importa o que for, não importa o que seja. Você vai ser atendido. Porque eu particularmente, em uma situação, já fui atendida. E com certeza, até eu chegar ao final, muitas coisas já aconteceram. E eu vou ter muita coisa para contar para vocês. Eu não posso falar agora porque eu só vou falar no final. E até o final, com certeza, muita coisa já tem acontecido. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Esses relatos são grandes, mas é importante para o nosso crescimento. Amém?